O nosso grande tema de hoje é como é que você monta uma campanha perfeita para vender os seus processos de coaching individual usando a internet, esta maravilha que está nos permitindo aqui estarmos em todos os cantos do Brasil. Eu aqui em Curitiba, a Elis lá em Tocantins, cada um de vocês aí num canto, né? E nós conseguindo nos comunicar, conseguindo conversar, podendo trocar, né? E fazendo a nossa mensagem chegar. Então, exatamente esse é o nosso foco. Então, hoje a nossa aula, como eu disse, é esta, né? Como construir uma campanha perfeita para vender os seus processos de coaching usando a internet. E a nossa grande especialista, a nossa grande estrategista em vendas online é a Elisângela, né? Elisângela Martinelli, eu vou deixar que ela se apresente, né? Eu chamo ela de Elis porque eu brinco, né? Que todo mundo que tem nome grande a gente reduz porque demora muito para falar, né? Então a Elis, né? A gente chama ela de Elis. Eu brinco que quando a gente tem nome grande, que é que nem o meu, quando a gente reduz é o seguinte, né? Dá para falar muito mais coisas. Então, reduz o nome que aí a gente consegue aproveitar melhor o tempo, certo? Mas tenho certeza que vai ser uma grande noite, com muitos aprendizados. A Elis vai entrar, ela que vai conduzir hoje à noite, porque o foco é o tema dela. Ontem à noite eu fiz uma live, eu não sei se todos vocês conseguiram assistir, que eu falei sobre um dos pontos que nós vamos trabalhar aqui hoje, mas que não é o grande foco, né, da nossa aula de hoje, que é sobre a primeira reunião estratégica de vendas. Então, quem não assistiu, né, não sei se a live ainda está disponível, né, mas depois vai lá e assiste, que é o complemento desta aula aqui de hoje, ok? Então, vou passar a palavra para a Elis, né? E depois eu entro também para falar um pouco com vocês sobre a primeira reunião estratégica de vendas. Elis, muito obrigada pela tua presença, pela parceria, por estar aqui. A Elis tem sido uma grande parceira, né? E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um trabalho que nós desenvolvemos juntas, né? Usando nossas duas grandes expertises, que é o coaching de liderança e as estratégias de venda online, né? E tenho certeza que vocês vão gostar muito. A sala é toda sua, Elis. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Eliana, né, pelo convite. Como eu falo, é sempre um prazer poder levar informações e levar esse conhecimento sobre essa ferramenta que ela é tão útil, que pode ajudar tanto as pessoas. Então, a gente já fez outras aulas em conjunto, e é um prazer estar aqui de novo, poder compartilhar conhecimento, porque acho que tem tanta informação solta na internet, quando a gente consegue organizar isso de uma forma que realmente dê um caminho, dê uma orientação para as pessoas, é uma satisfação muito grande. E nada melhor do que a gente poder falar de forma específica para um nicho. E eu vou compartilhar minha tela aqui, até para a gente não perder muito tempo, para começar a apresentação com vocês. Só um pouquinho. Como a Liana comentou, eu trabalho com estratégias de vendas. Agora deu certo, né? Eu trabalho com estratégias de vendas, especificamente estratégias de vendas usando a internet. Meu grande foco, minha grande expertise hoje é na área de serviços, né? Foi a linha que eu decidi seguir. E eu decidi seguir essa linha porque eu trabalho já há mais de 15 anos focada em marketing para serviços. Então, minha escola foi no Senai, né? Trabalhei durante 10 anos no Senai de Santa Catarina como gestora da área de marketing, vendendo especificamente serviços. E há 3 anos eu decidi montar a minha empresa, que é uma consultoria em vendas online, e também optei por reunir essa nova competência em campanhas de vendas online com toda a minha bagagem de marketing. Então, isso que eu vejo que traz um diferencial realmente, que o que eu vou conversar aqui com vocês, o que eu vou trazer para vocês, não é simplesmente ações para serem feitas na internet, mas sim é uma estratégia para que ajude vocês a vender melhor. É uma estratégia focada no modelo de negócios de vocês. E eu vou apresentar aqui um passo a passo, explicando como que vocês podem construir essa campanha ideal para vender um processo de coaching individual. Então, deixa eu só ajustar aqui e vamos começar.
O objetivo dessa aula é que você conheça o fluxo completo. Tem muita gente fazendo ações? Tem, mas são poucas as pessoas que realmente seguem o fluxo e conseguem utilizar essa campanha de uma maneira que traga resultados mais efetivos. Eu já me apresentei, então eu vou pular essa tela, né, já que eu conversei antes. A Liana me convidar para essa aula de hoje é porque todo mundo sabe que o marketing digital, ele funciona muito bem, né? Não é à toa que vocês estão aqui hoje. A Liana é uma usuária assídua aí das estratégias do marketing digital para o negócio dela. Todo mundo sabe que hoje o marketing digital é o que tem o melhor, é que ele é extremamente caro. Então, ele fica muito pouco acessível, ou ele é acessível a muito poucas pessoas. Eu tive experiências também em agência de publicidade, e antigamente, para alguém conseguir divulgar o seu negócio, conseguir divulgar o seu serviço, antes da gente ter acesso, o marketing digital potencializa a nossa visibilidade. Então, assim, a gente sabendo usar as ações corretas, ele é uma ferramenta fantástica para a gente estar atingindo pessoas muito além do nosso raio de atuação, muito além da nossa cidade. Apesar dele ser amplamente abrangente, ele possibilita uma relação mais próxima. Eu estava comentando, né, que mesmo a internet potencializando a visibilidade, permitindo que a gente esteja presente no Brasil todo, ela possibilita uma relação mais próxima, porque a gente consegue conversar no 1 a 1, a gente consegue fazer ações para um público específico, que é o nosso público. Então, ela aparentemente é uma mídia de massa, mas que a gente consegue segmentar como nenhum outro caminho. E, acima de tudo, a internet gera vendas e permite que a gente meça exatamente de onde estão vindo essas vendas. Que ações dão resultado e que ações não dão resultado. Mas se tudo isso é verdade, o que faz com que algumas pessoas tenham muito sucesso e consigam realmente vender usando a internet, enquanto outros apenas gastam tempo e dinheiro e não possuem resultados efetivos? Existem, na verdade, 4 pontos. E o primeiro ponto, especialmente 4 pontos, quando a gente está falando para vocês que são coaches, né? Para quem está no mercado de coaching, existem 4 pontos fundamentais, sendo que o primeiro deles é a escolha do modelo certo de campanha. Como assim o modelo certo de campanha? Se vocês observarem o que acontece hoje na internet, a gente tem os mais variados tipos de ação. A gente tem aulas ao vivo como essa, a gente tem lives, a gente tem vídeos gravados, nós temos artigos, temos podcasts, existem várias possibilidades. Séries de 3 vídeos, vídeos únicos, aulas gravadas. Então, são muitas possibilidades e quem não é da área, quem não é do meio, acaba ficando perdido diante de tantas possibilidades. Acaba pegando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, uma ideia do outro lado. Viu que alguém fez uma ação e funcionou e decide fazer também. E isso faz com que realmente vocês invistam muito tempo, e tempo para quem trabalha com serviço realmente é algo muito precioso, né? E por isso que o primeiro e mais importante passo é a escolha do modelo de campanha correto. Isso vai fazer com que vocês ganhem resultado e ganhem tempo. E é exatamente esse modelo que eu trouxe aqui para vocês. O modelo ideal para vender processo de coaching individual. E esse modelo ele tem 3 premissas para que ele funcione. Ele tem uma promessa muito clara e, acima de tudo, uma promessa muito específica. Então, normalmente a gente vê coaches comentando assim: eu vou te levar do ponto A para o ponto B, que são promessas extremamente genéricas. E quando a gente faz promessas genéricas, a gente acaba não conversando com ninguém. Então, para uma campanha dar certo, ela precisa sim ter uma promessa muito específica. Eu vou te ajudar a resolver o problema A, ou eu vou te ajudar a resolver o problema B. O segundo ponto para que uma campanha para vender processo de coaching funcione é que você faça uma qualificação do público. Por que uma qualificação do público? Porque não adianta você investir horas e horas e horas, você sair aí distribuindo literalmente sessões gratuitas adoidado, se você não tem uma qualificação, se esse é o teu cliente ideal, se esse é o teu público. E a gente também tem que ter, para que o modelo da campanha
para o processo de coaching funciona, um motivo que realmente desperte o interesse do público para trazer ele para essa conversa individual. Então, a gente tem que ter a promessa clara e um motivo forte ligado a essa promessa clara. E a gente precisa fazer a qualificação do público para que a gente possa realmente investir nosso tempo naquilo que vai dar mais resultado. Ok? Até aqui? Me deem um ok se, por enquanto, está todo mundo aqui na mesma página comigo. O Davidson perguntou se a gente vai compartilhar os slides. Sim, a gente vai compartilhar os slides. Vamos ser queridas e compartilhar os slides com vocês. Apesar que esses slides são riquíssimos, né? Deveria pensar se deveria compartilhar, mas a gente vai compartilhar. E no que consiste essa campanha? Legal, todo mundo deu ok. O que consiste essa campanha ideal para vender processo de coaching? Ela tem basicamente 4 etapas. Ela tem a etapa dos anúncios, né? Que tem o Facebook, mas anúncios no Facebook e no Instagram. Ela tem uma página de captura, onde eu faço um cadastro, uma pré-qualificação desse público. Ela tem uma terceira etapa, que é a entrega de um conteúdo muito rico, onde eu vou dar uma explicação sobre a minha promessa, num conteúdo que varia de 5 a 15 minutos. Então, eu estou realmente explicando para o meu público como que ele pode resolver aquele problema que eu prometi que eu ia ajudar ele na página de captura. E ele tem uma pequena pesquisa no final, onde é justamente a qualificação. Porque no meu conteúdo, eu entrego um conteúdo e convido a pessoa para vir conversar pessoalmente comigo. Mas eu digo assim, olha, para conversar pessoalmente comigo, você tem que preencher essa pesquisa para eu entender se eu realmente posso te ajudar. E é a partir dessa pesquisa que você vai escolher quem você vai atender na sua reunião ou não. Esse é o modelo padrão. Esse é o modelo, digamos, usual. É um modelo muito usado nos Estados Unidos, tá? Que funciona muito bem, já super validado. Mas o que acontece com esse modelo? Já vou contar o como, Leila, já. O que acontece com esse modelo aqui? Muitos coaches acabam não tendo efetivamente um site. Não entendem ou não dominam a parte técnica da construção. Então, para construir aquelas 4 etapas que eu mostrei anteriormente, você tem que saber fazer uma página de captura, você tem que saber integrar essa página de captura com uma ferramenta de automação de e-mails, você tem que saber integrar um vídeo dentro de uma página de apresentação para fazer um link para pesquisa que vai cair no seu e-mail. Então, ela exige uma série de conhecimentos que nem sempre o coach possui. E ela também, se você não sabe fazer, você tem que contratar. E nem todos os coaches possuem um recurso para contratar uma consultoria especializada. Uma campanha como essa, por exemplo, ela custa em torno de uns R$3.000 para ser planejada e construída. Né? Então, nem todo mundo, quando está iniciando principalmente, tem esse recurso para investir em uma única campanha de vendas. E foi por isso, com base aí nas dezenas de campanhas que eu construí para coaches, né, que venderam os seus processos das mais diferentes áreas, e também atendendo um pedido e um convite da Liana para uma turma muito específica, e também para que ela pudesse levar para o maior número de profissionais o acesso a uma campanha completa e redondinha, que eu criei um modelo, e esse modelo já é validado, né? Onde ele vai te ajudar a vender por meio de um modelo mais simples do que aquele dos 4 passos que eu apresentei, completamente estruturado para trazer resultados. E esse modelo é o modelo que eu vou ensinar para vocês hoje, que eu vou detalhar cada um dos passos. Por quê? Esse modelo, ele funciona da mesma forma para a venda dos processos de coaching individual, sem precisar de site, sem precisar de blog e sem precisar construir nenhuma página sequer, sem precisar mexer em nenhuma ferramenta técnica. Ela é uma campanha que vocês podem executar usando
pura e simplesmente as redes sociais de vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que todos vocês já tenham os seus canais nas redes sociais, né? Que todos vocês já tenham uma fanpage no Face, ou pelo menos a página pessoal de vocês, uma página no Instagram e também uma página no LinkedIn. Porque se hoje vocês atuam como coaches de líderes, né? Atuam focados nesse nicho mais direcionado para a empresa, direcionado para a liderança, também é fundamental que vocês estejam no LinkedIn e não só no Facebook e no Instagram. E essa campanha, ela tem 4 passos. Na verdade, vamos dizer, ela tem 3 passos que levam todas para um único destino final. E que começa com lives e vídeos, com posts nas redes sociais e com sequências de e-mail ou então sequências de WhatsApp, de acordo com o tipo de lista que vocês tiverem. Então, ela funciona tanto para quem tem uma lista de e-mails, tem uns contatos registrados no meu e-mail, ou eu tenho uma lista de transmissão, ou eu tenho um grupo que eu envio mensagem no WhatsApp. Então, e assim, nem essa etapa de e-mails ou WhatsApp, ela não é obrigatória. Ela é uma etapa complementar que potencializa o resultado da campanha. Então, vocês vão dizer, mas se eu não tenho lista nem de e-mails, nem de WhatsApp, ela não funciona para mim? Não, ela funciona e funciona muito bem. Essa terceira etapa é uma etapa de complemento. Eu já vou abrir cada uma dessas etapas, mas eu quero explicar alguns pontos fundamentais para vocês. Se vocês perceberem os 3 tipos de ação que a gente está realizando aqui, sejam as lives e os vídeos, sejam os anúncios, seja a sequência de e-mail ou a sequência do WhatsApp, ela está sempre levando para a pessoa conversar em box ou para conduzir para uma ligação de vocês, onde vocês vão fazer a qualificação para a reunião gratuita e onde nessa reunião, que é uma reunião estratégica, extremamente estratégica, que tem todo um cuidado para ser conduzido, vocês vão fazer a venda efetiva do processo. Porque o nosso objetivo com essa campanha é que vocês gerem vendas. Esse é o grande foco, né? Não é pro bono, não é atender um monte de pessoas de forma gratuita, mas é sim que vocês façam as ações certas para atrair o público certo, qualifiquem da maneira certa, para que vocês tenham um maior volume de vendas com menor resultado. Ok? Explicando agora alguns segredos dessa campanha. Ponto número 1. Todas essas ações, né, sejam lives ou vídeos, sejam anúncios ou sejam sequências de e-mail, elas estão extremamente planejadas e pensadas e elas estão sempre com um único discurso. Então, esse é o ponto número 1. Eu tenho um único discurso e eu tenho várias ações, várias formas de levar esse único discurso para as pessoas. Então, por que eu tenho aqui 3 lives? São 3 lives diferentes? São 3 lives distintas? Não, são 3 lives com chamadas diferentes, apelos iniciais diferentes, mas que levam sempre para uma única mensagem final. Eu tenho 4 cards aqui. São 4 cards distintos? Sim, eles são 4 cards diferentes, mas o que é diferente nele é o apelo que ele tem para levar sempre para a mesma mensagem. Quando eu for mandar essa sequência de e-mails ou essa sequência de WhatsApp, eu vou estar mandando exatamente essas mesmas peças que eu criei aqui em cima. Porque eu preciso reforçar o mesmo discurso em todos os pontos de contato. Essa é a grande lógica por trás dessa campanha. Se lá na outra campanha que eu mostrei, que digamos é a campanha modelo original, onde eu tenho que ter página, onde eu tenho que ter site, onde eu tenho que ter uma construção técnica, eu fazia um único vídeo e impulsionava isso, investia dinheiro nas mídias. Aqui, quando eu não tenho aquela página de captura,
quando eu não vou fazer o impulsionamento, eu preciso fazer com que a minha mensagem seja repetida várias vezes e em diferentes formatos, com diferentes apelos iniciais que levem sempre para a mesma solução. Isso resulta no quê, gente? Isso resulta na fixação da mensagem. Isso resulta numa atração de um público maior. Vamos pensar um pouquinho aí no caso de vocês na questão dos líderes. Eu tenho líderes que têm uma dor de querer ser um bom líder, né? Digamos, todos têm essa dor de querer ser um bom líder, de querer ser um líder de sucesso. Mas em alguns deles, a dor maior está na admiração da equipe. No outro, a dor maior está em conseguir entregar melhores resultados. Então, são dores diferentes, né? Um de entregar mais resultados, outro de conseguir administrar melhor a equipe, mas que os dois assuntos têm a ver com o desenvolvimento da capacidade de liderança. Tem a ver com o desenvolvimento dele entender quais são os pontos dele aí que estão travando, que ele precisa desenvolver, que vai ter reflexo na equipe, porque se ele melhorar a equipe fica mais produtiva, ele vai conseguir conduzir melhor e, consequentemente, ele vai ter mais resultado. Então, vocês conseguem entender aqui que eu tenho um único público que tem dores distintas, mas que a solução pode ser levada exclusivamente para o processo de coaching. E sim, Leila, a ideia dessa campanha é que ela seja feita de forma orgânica apenas. Tu pode investir, vou investir R$20 para impulsionar um pouco a live, para ela aumentar um pouco o alcance? Eu posso também. Mas se você observar que você tem uma repetição constante da mesma mensagem durante um período muito forte de tempo, e aqui o nosso objetivo é atrair pessoas qualificadas para a reunião, a gente não precisa, nesse momento, fazer impulsionamento. A gente tem aí, acho que uns 3 ou 4 cases de pessoas que implementaram essa campanha nesse exato modelo, completamente de forma orgânica, e conseguiram fechar processos, né? Porque o que a gente tem que ter em mente? Muito mais do que quantidade, essa campanha visa falar com um nicho específico e atrair pessoas qualificadas. É isso que a gente precisa ter em mente. Agora eu vou abrir cada um desses espaços, né? Me deem um ok se todo mundo tá ok até aqui, que eu vou explicar cada um. Oi. Oi, Elis. Sim. Picotou. Essa última parte que você falou, uma que a gente não escutou foi a parte que você falou dos cases, né? Dos cases que nós, né? Tu estava relatando que nós temos casos, né? Dos alunos que participaram e que já estão aplicando de forma completamente orgânica, né? E já tendo vários fechamentos, né? Uhum. Ok, agora acho que voltou a tua. Legal, que bom. Então, aqui, explicando o processo das lives. Eu sempre coloco que a gente tem várias formas de atingir o público na internet, né? Daí você vai me perguntar, o que funciona melhor, live ou vídeo? E a minha resposta é sempre, o que tu se sente mais confortável fazendo? O que hoje você consegue fazer de forma mais rápida, que te roube menos tempo e que você consiga fazer com melhor qualidade? Eu tenho clientes hoje na consultoria, por exemplo, que vão muito bem em lives, né? Que fazem lives assim com uma simplicidade e com uma facilidade. Mas eu tenho clientes que são travados, né? Não conseguem fazer live e acabam se sentindo mais confortáveis gravando vídeo. Então, eu sempre sugiro que você escolha ou a live ou o vídeo, naquilo que você se sentir mais confortável, e que você utilize esse meio. Os dois funcionam. Principalmente funciona aquilo que a gente consegue transmitir a mensagem clara. Essas peças, que são 3 peças, 3 lives ou 3 vídeos, que entregam o mesmo conteúdo no final e que tem promessas distintas para atrair o mesmo público
por diferentes dores, então eu vou atrair o líder A, o líder B ou o líder C. Elas são as peças principais, porque é onde eu vou passar a mensagem completa, é onde eu vou reforçar o posicionamento e vou explicar em detalhes como que eu vou ajudar essa pessoa. E eu faço 3 conteúdos, né? Então eu estou falando de 3 lives, eu tenho 2 caminhos, eu posso fazer um por semana e rodar isso de forma mais espaçada, ou eu posso trabalhar isso um a cada 2 dias. Por que um a cada 2 dias? Porque eu faço uma campanha mais concentrada e um reforço constante da mensagem. E a grande mágica da coisa aqui é que se eu fiz essa live, por exemplo, só no Instagram, que eu depois baixe essa live e suba ela como um vídeo no Facebook, que eu suba ela como um vídeo no YouTube. Porque eu pego um conteúdo e eu estou disseminando por vários canais. Aqui eu esqueci de botar a bolinha, mas a gente também pode pegar essa mesma live, transformar num vídeo e subir ela no LinkedIn, que agora também aceita vídeos. Ou posso pegar o link do YouTube e colocar no LinkedIn. Então, a grande mágica aqui é, de novo, um conteúdo específico, né, uma solução específica, com promessas diferentes para atingir públicos diferentes, e que eu faça um conteúdo e espalhe pelo maior número de canais possíveis. Essa é a primeira peça e a primeira ação que vocês devem fazer, ok? Guilherme, para baixar a live do Instagram, eu não sei o nome do plugin agora, porque não sou eu que faço essa parte mais técnica, né? Mas se você jogar no Google como baixar uma live do Instagram, ele vai te trazer aí alguns plugins que te permitem fazer isso. Mas você tem que ter salvado a live, tá? Tem que ter salvado, compartilhado ela ali por 24 horas e você consegue baixar. O outro grande ponto dessas lives e desses vídeos é que eles precisam chamar as pessoas para conversar contigo em box. Então, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente da estrutura da mensagem, que é um ponto muito chave, mas aqui eu queria que vocês entendessem a lógica das peças que a gente tem. Então, as 3 peças principais são ou 3 lives ou 3 vídeos, e essas peças eu vou jogar elas no maior número de redes possíveis. O segundo ponto é que se eu tiver uma lista de e-mails, ou se eu tiver uma lista de transmissão ou grupos no WhatsApp, eu vou pegar o mesmo conteúdo dessas lives e eu vou enviar para as pessoas que não assistiram. Então, eu vou enviar para quem não esteve comigo ao vivo. Vocês vão dizer, mas eu vou entrar para fazer live, não entra ninguém. Ou eu entro para fazer live, entram 4 ou 5 pessoas. Não se preocupem com isso, né? Não se preocupem com a quantidade de pessoas que estão ao vivo com você. Se preocupe em fazer um bom conteúdo e usar essas estratégias pós-live. Usar essa estratégia pós-gravação de vídeo. Porque aqui tem um erro muito clássico das pessoas. As pessoas fazem a live no Instagram, né? Não tem um público muito grande ainda e acha que por mágica só aquela live vai resolver todos os problemas do mundo. Não, eu gerei um conteúdo de valor, eu investi tempo e esforço fazendo aquele conteúdo interessante. O meu segundo passo é fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis. Como eu faço isso? Jogando em diversas redes e ativando os meus contatos por e-mail ou por WhatsApp, enviando link, enviando conteúdo para acessar o meu canal no YouTube e assistir. E, óbvio, dentro dessas mensagens também, eu tenho a mesma lógica que vai chamar para entrar em contato comigo em box, para que depois eu faça a ligação. Depois dessa ação de espalhar os meus contatos, eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que eu pego a mesma mensagem que eu usei nas lives ou nos vídeos e eu transformo em cards. Cards para o Instagram, cards para o Facebook, cards para o LinkedIn, cards que eu também posso encaminhar pelo WhatsApp, onde eu tenho 2 focos. Foco número 1, eu posso fazer o card para avisar a minha rede, para atingir um outro público,
para atingir mais pessoas, que o replay daquela live, que aquele vídeo gravado está disponível em determinado canal. E eu também posso usar esses cards com mensagens curtas, com pedaços dos conteúdos que eu entreguei, com a promessa daquela live ou daquele vídeo que eu fiz e com um texto de apoio dizendo: se você quer resolver esse problema, eu posso te ajudar assim, 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 assado. Guilherme, cards são os posts, né? Os posts mais tradicionais, com imagens ou com frases que você vê no Instagram e vê no Facebook. Cards é a figura, digamos, né? A figurinha que tá lá. E o texto é o complemento. Então, o conjunto de cards e texto forma os posts das redes sociais. Tá? Então, assim, a gente pode fazer cards com vídeos. A gente pode fazer posts com vídeos ou posts com cards. Né? Então, aqui a sugestão é que você pegue o conteúdo, coloque frases de efeitos e faça a chamada. Da mesma forma, né, vou espalhar para o maior número de rede possível. Eu não preciso fazer um material para o Instagram, material para o Facebook, material para o LinkedIn, material para o WhatsApp. Eu pego esses materiais e jogo ele para o maior número de contatos possíveis. Sempre, mesmo sendo em texto, chamando para conversar em box, para que eu faça a pré-qualificação, para depois eu entrar em contato com a ligação e agendar essa conversa. Então, essa é a nossa terceira etapa. E o quarto ponto dessa campanha é para onde todas essas ações nos levam. Então, sejam as lives, sejam os e-mails, seja o WhatsApp, sejam os cards, lembrando que estão todos derivando de uma mesma mensagem, todos derivando de uma mesma solução. Eles sempre no final têm uma chamada para conversar em box. Quer saber como isso funciona? Quer saber como eu posso te ajudar? Me manda um inbox, me chama inbox. Por que chamar inbox, gente? Por que não fazer direto um agendamento de reunião? Porque é nessa conversa inbox que vocês vão pré-qualificar essas pessoas. Primeiro, entendendo se realmente vocês podem ajudá-las. Primeiro, entendendo realmente se a mensagem está clara e se o teu método é o ideal para os problemas. Elis, na hora que tu começou essa explicação, deu uma boa picotada, não sei se para todo mundo ou para mim. Ficou muito claro até a hora que tu disse que todas essas ações, elas têm um único objetivo, que é trazer a pessoa para conversar com você. E aí, picotou. Aí picotou? Aí picotou. O Adailton falou que ouviu normal. Perfeito. Então foi aqui para mim. Então, ótimo. Menos mal que a minha. Ótimo. Que bom, gente. Que bom. Perfeito. Se picotar aí para vocês, vocês me sinalizem, por gentileza, tá? Que eu volto e faço a explicação. Mas então, a ideia, né? De novo, assim, né? A ideia de trazer o pessoal para o inbox é para que vocês façam... daí eu tô falando aí que você está causando, Liana. A ideia de chamar o pessoal inbox é para pré-qualificar. É para fazer algumas perguntas chaves para saber se realmente vocês podem atender esse público, se a solução de vocês é o melhor caminho, para que vocês não gastem o tempo precioso de vocês lá na reunião. Né? Então, vocês fazem umas perguntas rápidas inbox e daí vocês vão dizer, não, realmente eu posso te ajudar. Vamos agendar uma primeira sessão onde eu vou entender melhor a tua necessidade, a gente juntos vai montar um plano para que você resolva esses teus problemas, para que eu te mostre o melhor caminho para resolver esses problemas. Importante isso, né, gente? Nunca prometam que vão resolver o problema dessa pessoa na primeira sessão. Né? A promessa que mais funciona é: eu vou te mostrar o caminho para você resolver. Eu vou te ajudar a montar o plano de ação para você resolver. Então, eu sempre vou fazer um desenho, que a pessoa já tem uma pequena vitória, que é com esse desenho, né? Esse é um grande argumento para ela vir para a reunião.
mas eu nunca vou prometer resolver o problema dela na primeira sessão, porque o que eu quero mesmo é que ela compre o processo para resolver o problema dela, e até porque eu acredito que vocês não são mágicos para resolver numa primeira sessão, né? Existe uma outra forma de fazer isso que não seja com mensagem inbox? Existe. Vocês podem, no final da live, no final dos cards, no final dos e-mails que vocês enviarem, disponibilizar um link para uma pesquisa rápida que pode ser feita no Google Drive, né? Então, essa pesquisa pode ter aí 2, 3 perguntas que vocês vão entender qual é o status atual, quais são os maiores desafios, quais são os maiores problemas ou quais são os principais objetivos dessa pessoa, né, em solucionar essa barreira. Mas vocês podem ou fazer esse formulário no Google e disponibilizar para aplicação, mas eu prefiro botar aqui a mensagem inbox por 2 motivos, tá? Talvez 3 motivos seja melhor. Ela é muito mais simples, né? Então eu não preciso saber configurar formulário, A mensagem inbox permite uma troca, permite uma conversa, então permite que você já avance um pouco na pré-qualificação. E a mensagem inbox, toda vez que você... Isso é um macetezinho para vocês. Toda vez que tu faz uma ação no teu Instagram, principalmente, ou no teu Facebook, chamando as pessoas para conversar em inbox, a relevância do teu Instagram aumenta. Consequentemente, ele começa a ser apresentado para mais pessoas, porque ele tem um algoritmo que ele lê que as pessoas estão interagindo contigo, que o teu assunto é interessante. Então, toda vez que a gente chama alguém para uma mensagem inbox, a gente também está movimentando as nossas redes sociais e melhorando o ranqueamento e a apresentação dela para públicos interessantes. Então, depois dessa mensagem inbox, onde a pessoa manifestou o interesse, eu posso pré-qualificar ela já na mensagem inbox, ou eu posso fazer só um oi, um contato, e fazer uma ligação, onde na ligação, na conversa por telefone, eu vou fazer a pré-qualificação dessa pessoa e eu vou deixar agendada a minha primeira sessão, que eu chamei aqui de reunião, porque a primeira sessão, né, ela precisa ser encarada realmente como uma reunião estratégica de vendas e não simplesmente como um início do processo que a pessoa ainda nem pagou para vocês. E por último, né, depois dessa reunião, a meta de vocês é vender o processo. Então, essa é a lógica dessa campanha, que ela foi construída pensando exclusivamente para vender processos de coaching individual, e ela foi pensada exclusivamente para ser rodada sem eu precisar de nenhuma página, sem eu precisar de nenhuma ferramenta técnica, tá? Esse é o modelo e, como eu comentei, já foi aplicado, já foi validado, funcionou de forma orgânica e trouxe excelentes resultados. Tem um ponto de ressalva aqui, gente, que é muito importante, que é óbvio que quanto mais pessoas você tiver no teu Instagram, mais pessoas você tiver no teu Facebook, mais pessoas você tiver no teu LinkedIn, ou se você já tiver uma lista mínima de contatos no WhatsApp, uma lista mínima de contatos no e-mail, maiores são as chances de sucesso, tá? Isso é um fato. Ah, eu não tenho quase ninguém. Eu tenho 600 pessoas. Não tem problema. Você não quer atender, você não vai conseguir fazer processo para 600 pessoas. Hoje, se vocês tivessem 5 clientes, seria bom para vocês? Se vocês fechassem hoje 5 contratos, seria um bom número? Me respondam aí. 5 processos individuais de coaching hoje, né? Para fechar aí, 5 processos para fazer no próximo mês. Funciona? Daria certo? Seria bom? Seria um bom resultado? Estariam satisfeitos? Seria, né? Com essa campanha é plenamente viável você conseguir isso, mesmo nem tendo 1000 seguidores no Instagram, por exemplo. Né? Eu sou... Até feio eu falar isso, né? Eu nem deveria falar. Mas eu trabalho com marketing digital, né? Presto consultoria. Mas se vocês forem ver as minhas redes sociais hoje, elas não estão ativadas. Dificilmente eu faço uma campanha
campanha nas redes sociais para atrair clientes. Graças a Deus, porque a minha agenda está lotada e eu não estou conseguindo mais pegar clientes, por isso que eu não ativo. Porém, quando eu comecei, gente, eu tinha basicamente essa mesma quantidade de pessoas no Instagram, devia ter, sei lá, uns 1.200 seguidores no Facebook, de contatos profissionais, contatos pessoais. Tinha uma lista de e-mails de mais ou menos 1.000 contatos, mas que eram os meus contatos pessoais e meus contatos profissionais da minha carreira anterior. E eu comecei a divulgar exatamente para essas pessoas. Eu comecei a fazer as postagens do meu trabalho nas minhas redes pessoais, no meu Facebook pessoal, no meu Instagram pessoal, no meu LinkedIn pessoal, enviando para minha lista de e-mails pessoal, né, dos meus contatos. E foi daí que surgiram os primeiros clientes. Foi daí que as coisas começaram a acontecer. Então, assim, eu não queria que vocês se travassem em realizar uma campanha como essa por vocês não terem milhares de seguidores. Porque ela pode funcionar do mesmo jeito. Porque o segredo está em a gente passar uma mensagem muito forte para atrair o público certo. Leila, o como atrair esse público foi exatamente isso que eu expliquei agora. Vocês podem começar ativando, né? Eu conto o meu case, eu comecei ativando os meus contatos pessoais de uma forma organizada, com uma mensagem clara, seguindo uma lógica e batendo sempre no mesmo ponto. E quem realizou essa campanha agora nos últimos meses, né? Os coaches que realizaram essa campanha nos últimos meses, usaram da mesma lógica. Eles não impulsionaram, eles simplesmente levaram essa mensagem de forma organizada e constante para suas redes pessoais e conseguiram fechar excelentes projetos, ok? Espero que eu tenha deixado claro e te respondido. César, quando você pede exemplos, exemplos em que sentido? Pode escrever aí para mim, eu vou seguir aqui e depois eu volto para te responder, só para eu entender um pouquinho melhor o que você quer dizer com os exemplos, ok? Mas seguindo, então, cada um desses pontos completa esse ciclo aqui, né? Cada um desses pontos faz com que, a partir da produção de 3 roteiros, de 3 mensagens muito claras, focadas em um único assunto, eu consiga levar essa mensagem para as minhas diversas redes, eu consiga amplificar os diversos pontos de contato, levando eles sempre para conversar comigo em inbox, para que eu possa pré-qualificar ou inbox ou numa ligação, levar para uma reunião que eu vou conduzir de maneira extremamente estratégica para vender meus processos. E lembra que eu comentei lá na frente, antes, né? Estava esquecendo dos benefícios. Essa campanha aqui, ela tem 4 benefícios principais, esse modelo dela. Primeiro, que você está construindo e fortalecendo a tua autoridade. Por quê? Tu está batendo num único tema de forma estruturada, né? E tu tá a ter novos contatos. Você aumenta o fluxo nas suas redes sociais. A Liana comentou que ela fez uma live ontem. Se vocês observassem a quantidade de pessoas... Travou, gente? Travei aí para ti, Liana. Aqui não travou, mas vamos dar uns minutinhos que, né, tava bem tranquilo. Acho que vamos aproveitar enquanto o pessoal, de repente, aí tá dando um F5, né? Enquanto está voltando. Acho que uma coisa que é importante, Elis, quando tu diz assim, né? É um único, né? Aquele que tem a dor A, quando você vai pelo lado do A, é este que vai conectar. Quando você falar daquele mesmo tema, através do ponto B, vai pegar os caras que têm a dor no ponto B. Atrai dores diferentes, mas que a solução é a mesma. Exatamente. Acho que voltou aí. Então, pessoal que voltou agora, né? A Liana só fez um resgate aí dos pontos, né? Que a gente parou exatamente aqui nesse ponto dos benefícios da campanha, quando vocês começaram a falar que ela travou. Então, eu estava explicando, né? Que os benefícios é que ela constrói e fortalece a autoridade,
ela cria listas de contatos, ela aumenta o fluxo nas redes sociais e essa campanha gera vendas, tá? Então, ela é uma campanha que realmente gera vendas. Por que ela gera vendas? Porque ela conduz as pessoas num processo correto. Ela conduz, assim como vocês têm aí no trabalho de vocês de levar para o ponto A para o ponto B, essa campanha tem um fluxo que leva a pessoa desde o engajamento com a promessa até criar a identificação, até o momento da compra, né? Ela tem todos os passos dela. Mas lembram que eu comentei lá no início, né, que escolher o modelo de campanha é o passo número 1. E a gente tem os outros 3 pontos fundamentais, além de escolher esse modelo. Porque não adianta eu escolher o modelo, não adianta vocês pegarem ali esse esquema que eu vou passar para vocês e saírem fazendo lives, né, sair fazendo cards, se vocês não observarem esses outros 3 pontos. Esses 3 pontos são grandes pontos estratégicos de uma campanha. E o primeiro deles é a promessa clara e específica. Então, assim, eu preciso definir essa promessa com base no interesse do meu público. Mas, acima de tudo, eu preciso definir essa promessa com base numa entrega muito verdadeira do meu serviço. Então, não adianta eu fazer uma pesquisa e identificar que os líderes querem ganhar mais, por exemplo, né? Não adianta eu fazer isso se o meu trabalho não é em cima de melhoria de salário. Eu preciso fazer essa promessa em cima daquilo que eu resolvo. Então, para que vocês construam uma promessa, vocês devem começar respondendo: quem é meu público? Meu público são líderes que são líderes, em geral, líderes de empresas. Qual é o problema que o meu público está enfrentando hoje? Vou dar um exemplo. Ele pode estar enfrentando dificuldades de lidar com a nova geração no mercado de trabalho. Esse pode ser um problema muito sério que ele está enfrentando. A gente tem aí um conflito de gerações, ou ele pode estar enfrentando como lidar com um público recém-chegado, ou ele pode estar tendo um problema de fazer a gestão de um público mais jovem com públicos mais velhos na empresa. Ou ele pode estar tendo um problema de não conseguir motivar a equipe, de não conseguir conquistar a equipe porque ele acabou de assumir a postura de líder. Então, a gente tem que pensar em possíveis problemas que o nosso público tem. E vocês estando em contato, vocês conseguem ter mais clareza desses exemplos que eu estou passando. Vocês também têm que responder o quê? O que ele deseja? Ele deseja resolver o problema de conflitos com a equipe para se tornar mais produtivo e conseguir focar em questões mais estratégicas. Esse pode ser um exemplo de algo que ele deseja, que benefício ele busca para ele. E daí vocês têm que voltar e olhar e dizer assim: com o meu método, eu realmente consigo resolver isso? Eu realmente consigo ajudar esse cara a resolver esse problema que ele tem? Você pode dizer: meu método talvez fique meio torto para isso aqui. Então, você vai lá e identifica um outro problema. Ok? Então, eu sempre parto de problemas que as pessoas têm e faço uma análise muito crítica. Meu método resolve isso? Por exemplo, se vocês são coaches de líderes, adianta vocês irem para a internet com uma promessa: perco medo de falar em público? Vocês até fazem isso, Vamos supor, desculpa, eu até consigo ajudar a pessoa com os conhecimentos que eu tenho a perder o medo de falar em público. Mas é por isso que vocês querem ser reconhecidos? É esse o público principal de vocês? É essa a maior expertise de vocês? Eu vou te ajudar a emagrecer. Tem muitos coaches trabalhando no emagrecimento. Vou te ajudar a emagrecer. Teu método ajuda a pessoa a mudar a forma de pensar, reorganizar a vida para emagrecer? Pode até ajudar. Tu vai atrair pessoas aí, mas é por isso que você quer ser reconhecido? É nisso que o teu método e o teu estilo de trabalho é o mais eficaz? Então, ficou clara essa questão de público, problema? Deixa eu apertar aqui.
Eu sempre vou passar, eu estou rindo aqui, porque quando eu vou passar a apresentação, a gente está num programa que ele tem um botão do lado aqui para passar. E eu vou na tecla do computador achando que eu estou no meu slide. Eu apertei e estava rindo sozinha. Então, isso é o que a gente chama de tríade da diferenciação, que tem tudo a ver com posicionamento. Então, essa é uma campanha que fortalece o teu posicionamento. E essa é uma campanha que você precisa escolher essa promessa clara e específica, muito linkada ao teu posicionamento, muito relacionado a isso. E além de pensar na promessa específica, que tem que ver com o interesse do público, com algo que você realmente resolva, é importante que ela seja diferente da tua concorrência. Então, se a tua concorrência promete, vamos pegar o caso do emagrecimento que eu usei, né? Se a concorrência promete fazer a pessoa emagrecer praticando exercício 1 hora por dia, por exemplo, eu posso prometer fazer a pessoa emagrecer sem praticar exercício nenhum. Entende que essa é uma diferenciação da concorrência? É olhar aquilo que é mais usual, que os coaches falam, e eu achar um outro caminho diferente. Já te respondo aí, Leandro. Alguns exemplos de promessas, né? Deixa eu ver aqui. Clarificou, mas gostaria de, final, se possível, você dar alguns exemplos de como buscar na minha rede de contato o que eu poderia falar para atrair o público a me procurar. Eu vou anotar essa pergunta aqui, Leandro, e eu já vou te explicar um caminho, talvez inverso para você fazer isso, que é o caminho que eu recomendo, tá? Que é o caminho que eu faço. Já vamos falar sobre. Aqui tem alguns exemplos de promessa, né? Por exemplo, de boas promessas claras e específicas. Conheça as 3 competências principais para ser um líder de sucesso, admirado pela equipe e desejado pelas empresas. Então, eu estou falando aqui, eu estou prometendo para o líder que eu vou resolver todos os problemas da vida dele? Não. Eu tenho uma promessa muito específica. O que é específico? Estou falando de 3 competências principais. E eu venho e trago benefícios que ele pode ter. Então, o benefício é ele obter sucesso, é ele ser admirado pela equipe e ser desejado pelas empresas. Poderia fazer isso de forma muito mais simplificada? Poderia, eu poderia usar assim: conheça as 3 competências principais para ser um líder admirado pela sua equipe. Essa também é uma promessa específica, mais restrita e específica. Da mesma forma, eu poderia: conheça a competência principal que todo líder deve desenvolver para ser desejado pelas empresas. É um outro exemplo de promessa que eu posso trabalhar. Entenderam aqui a questão da especificidade? Outro exemplo, né? Fora aqui de um pouco do cenário de liderança. Descubra como definir e planejar as principais ações para em 2019 você realmente conquistar os seus objetivos profissionais, financeiros e pessoais. Ah, mas eu trabalho só com a parte profissional. Eu poderia transformar isso aqui do tipo: líder, descubra como definir e planejar as principais ações para em 2019 você realmente conquistar seus objetivos profissionais. Ah, eu sou um coach, mas da linha financeira. Da mesma forma, elimino o pessoal e o profissional e trago foco para o financeiro. Um terceiro exemplo é 5 passos para ter uma equipe de alta performance, mesmo que você não tenha experiência como líder. Esse é um outro exemplo de promessa. Então, assim, eu trabalho no nicho de liderança, esse é o meu foco, esse é o posicionamento que eu quero, é isso que eu quero para minha carreira. É uma única campanha que eu vou poder fazer? Não. Só aqui eu dei exemplo para vocês de pelo menos umas 4 campanhas possíveis de serem feitas, focadas num único nicho de liderança. Isso sem aprofundar muito. Antes de eu partir para a estrutura da mensagem, que é o ponto 2, eu queria responder o Leandro, que o Leandro perguntou, né? Como identificar na minha rede de contato o que eu poderia falar para atrair o público a me procurar? Leandro, eu sugiro que a gente sempre comece essa análise pensando com quem eu quero trabalhar, que cliente eu quero atender. Lembram aqui, ó, que eu coloquei que o primeiro ponto é eu definir quem é meu público? Então, assim,
que tipo de pessoas eu realmente quero atender. Eu quero atender líderes. Eu quero atender pessoas, quero atender mulheres, né? Hoje a gente tem muitos coaches para mulheres. Então, primeiro você tem que pensar quem é o teu público. Travou para você. Não, eu quero começar, eu quero atender líderes, mas eu quero começar a atender líderes em início de carreira. Onde eu vou buscar quais são as dores desse líder em início de carreira? Travou. Gente, me deem um ok aí se travou para mais alguém, por gentileza. Vamos lá, essa internet aqui tá fluindo bem, Vivi? Aqui tá ok. Gente, é um pouco da instabilidade das internets locais mesmo. Tá, que bom. Também assim, né, gente, se alguém perdeu algum pedacinho, que travou em algum pedaço ou outro, é importante que vocês saibam que ele está sendo gravado, né? A gravação sai normal, depois vocês recebem a gravação para rever algum ponto. Também vou abrir aqui para perguntas no final. Então, se pulou alguma parte aí para vocês podem me perguntar depois, tá? Mas o Leandro, para quem eu estava dando a explicação, me dê um oi aí, Leandro, se está me ouvindo, para eu continuar a explicação para ti, por favor. Mas, que eu estava comentando, o primeiro ponto é definir quem você realmente quer atender. Ok, eu defini que eu quero atender líderes, e eu defini que nesse início, ou nessa primeira campanha, eu quero atender líderes em início de carreira. Foi essa decisão que eu tomei. Então, eu vou buscar dores comuns desse público. Então, não necessariamente tu vai buscar na tua rede, né? Mas você vai buscar dores comuns. Onde eu busco dores comuns desse público? Aí, ou em contato com líderes, né, que você conheça, que você tem relacionamento, ou fazendo buscas na internet. Buscas na internet de artigos sobre os principais desafios enfrentados pela liderança, os tipos de problemas, né, que as pessoas mais enfrentam atualmente. É a partir daí que a gente acaba construindo as verdadeiras promessas. Deixa eu só responder a Liana aqui, que eu estou continuando, só para ela ficar tranquila. Então, eu sempre faço uma análise de mercado. Por quê? A gente sempre tem que olhar o que a gente quer ser, como a gente quer ser reconhecido, e levar essa mensagem para ver quem da nossa rede se identifica com esse assunto. Quem da nossa rede tem interesse em desenvolver esse assunto que eu decidi me posicionar. Voltando ao meu exemplo inicial, quando eu comecei, eu primeiro decidi com o que eu queria atuar. Então, eu decidi que eu ia atuar com campanhas de vendas online e era nisso que eu ia me focar. Dentro de campanhas de vendas online, eu decidi lá no início que eu ia primeiro me especializar em construção de presença online, antes de partir para campanhas mais complexas. E eu falava nas minhas redes o tempo todo de como construir uma presença online, da importância da presença online, dos resultados que a presença online trazia para as pessoas. Consequentemente, as pessoas da minha rede que precisavam de presença online ou conheciam alguém que precisavam de presença online, começaram a me procurar ou me indicar. Faz sentido para vocês? Ficou mais claro essa lógica de construir a promessa? Que a gente parte do nosso posicionamento, do público que a gente quer atender, para daí identificar as dores, aí identificar as informações. Não tem problema, Leila, né? Tu decidiu atender só online. Esse é o modelo de campanha que todo mundo que aplicou atende só online. Porque tu já vai fazer a qualificação online no chat ou a qualificação por telefone. E depois você vai levar a pessoa para a primeira sessão online por Skype ou por Hangout ou por Zoom, né? De acordo com aquilo que tu usa. Não tem problema nenhum, ok? Funciona para todos os casos. Ficou clara aqui a promessa, gente? Deu para entender a parte da construção? Me deem um okzinho e a gente vai seguir para o segundo ponto. Então, vamos lá relembrar. Primeiro passo e essencial é ter um modelo de campanha correto. Escolher um modelo de campanha correto e estruturado dentro dessa montoeira de informações que tem na internet. Depois, o primeiro ponto crítico é a gente construir a promessa de forma muito específica e muito clara, alinhada com o nosso público.
Agora a gente vem para o segundo ponto muito específico, que é escrever a mensagem na estrutura correta. E eu posso dizer para vocês assim que é aqui que vem talvez os grandes erros. Porque eu até posso escolher uma promessa muito boa, muito alinhada. Mas se eu não seguir exatamente a estrutura da mensagem para conversar com o meu público, eu não vou conduzir ele até o final, até o processo de compra. E essa estrutura da mensagem, assim, a gente costuma chamar no nosso meio do marketing digital de copy, né? É a competência de você ser um bom copywriter, de você escrever muito bem. E daí vocês podem ver aí pela internet, eu tenho que usar termos persuasivos, quais são as palavras mais persuasivas que conhecem a pessoa. E, na verdade, gente, esqueçam isso. O persuasivo não está nas palavras, não está nos termos, né? O persuasivo está em fazer sentido, está em fazer a pessoa se identificar e a gente segurar a pessoa ouvindo a nossa mensagem do início ao fim. É nisso que está o persuasivo, tá? É na estrutura da mensagem como um todo. Isso aí, Leila, copy é vida. E, gente, não desanimem quando vocês colocam que escrever é o maior desafio de vocês, porque eu tenho muitos colegas, mas muitos colegas que são consultores também no marketing digital, e eles não conseguem desenvolver a habilidade de copy, né? Eles desenvolvem muito bem a competência técnica de construção de páginas e compra de mídia, mas a competência de copy eles não conseguem. É uma competência realmente que exige muito treino. Além de muito treino, exige, né, você conhecer bem o teu público e entender a maneira melhor de conversar com ele. Então, assim, é uma habilidade difícil de ser desenvolvida, mas completamente possível. A gente começa seguindo estrutura, a gente começa pegando modelos prontos e replicando, e depois a gente vai achando o nosso estilo de escrever. Hoje, a minha principal competência dentro do universo do marketing digital é definição de estratégia, né? E é também a questão de copy. São as duas linhas que eu decidi me especializar. Posso falar para vocês que não é fácil, que é suado, né? Mas hoje eu escrevo copy aí para 10, 12 clientes, cada um dentro da sua área de atuação, cada um dentro da sua linha. Então, é possível desenvolver essa competência. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é a estrutura para que vocês possam seguir, para que vocês possam começar a desenvolver isso, ok? A estrutura da mensagem, ela é composta por 5 passos. Eu sempre começo uma conversa, sempre começo uma live, eu sempre começo uma aula, eu sempre começo um vídeo, deixando muito claro, vou responder a Liana de novo, que está aqui, né? Vou conduzindo, sempre começo um vídeo, uma live, uma aula, uma apresentação pela promessa, né? A promessa é: hoje eu vou te ensinar como construir uma campanha para vender processo de coaching individual. Hoje eu quero falar com você sobre as 2 competências essenciais que todo líder deve desenvolver para conseguir conquistar o respeito da sua equipe. Por que eu apresento a promessa? Porque a promessa é filtro. Eu qualifico a pessoa pela copy. Então, se a pessoa não está interessada em saber essas competências, né, se a pessoa não está interessada em saber sobre aquele assunto, ela já desiste no início. E não interessa para nós manter pessoas aqui que, né, eu digo aqui, ou vocês quando forem fazer os vídeos ou as lives, que não estão interessadas em saber exatamente aqueles passos ali. O segundo passo da copy é a descrição do problema. Então, assim, qual é o problema que as pessoas passam? Qual é o problema que vocês passam? O problema que vocês passam é fazer várias ações na internet, né, de forma a fazer muitas ações na internet que não dão resultado, que não atraem o público certo. Ou o problema é não saber exatamente quais as ações fazer para atrair o público certo. Né? Qual é o problema dos líderes de vocês, né, dos clientes de vocês, em relação à promessa? É isso que vocês têm que linkar.
Depois eu venho e explico o que causa esse problema. Então, vocês não têm resultado na internet... Exatamente, Leila, exatamente. Né? Já resolve a questão. Então, assim, eu não... você vem com a explicação dizendo assim, olha, vocês não têm resultado na internet porque vocês não sabem qual é a sequência ideal a ser seguida e porque vocês desconhecem 3 pontos fundamentais que fazem a diferença para que a venda do processo de coaching funcione da maneira mais adequada. E depois você vem e apresenta a solução. Olha, essa é a minha promessa que eu vou te ensinar. Você passa por esse problema, eu crio uma identificação com a pessoa. Tu começa a concordar comigo, tu começa a dizer, realmente, eu passo por isso. Isso aqui é interessante para mim. Quando eu explico o que causa esse problema, eu também crio identificação contigo. Porque você começa a dizer assim, é verdade, eu realmente não sei qual é a melhor estrutura. Tem tanta coisa hoje na internet que eu não sei o que seguir. Né? Tem tantas informações soltas que eu realmente não consigo organizar isso. E daí eu venho e explico a maneira correta que vocês devem organizar. Eu venho e explico o passo a passo para essa solução. E no final eu digo, bom, é isso que você deve fazer. Agora, se você quiser contar com a minha ajuda para fazer esse desenho da campanha ideal, especificamente para o teu público, ou eu poderia falar, se você quiser contar com a minha ajuda para escrever a copy para a tua campanha, porque a copy é uma parte estratégica, me manda uma mensagem aqui inbox e a gente vai conversar para ver se eu realmente posso te ajudar. Ou clique aqui nesse link, preencha, responda essas 2 ou 3 perguntas que eu vou avaliar se eu realmente consigo te ajudar. Entenderam a lógica da mensagem? É sempre promessa, problema, explicação do porquê a pessoa está passando por aquele problema, a forma como ela pode resolver aquele problema e um convite para contar com a ajuda de vocês para resolver aquele problema ou não. Ok, essa é a estrutura. Essa estrutura, gente, ela serve para um roteiro de live, onde eu posso falar por 15 minutos. Ela serve para um vídeo de 5 minutos. Ela serve para uma aula como essa, que a gente já está aí em 1h20. Ela serve para um texto que vocês vão escrever numa postagem do Facebook, do Instagram ou do LinkedIn. Ela serve para um artigo que vocês vão escrever para publicar lá no publicar do LinkedIn. Ela serve para tudo nessa vida. Então, minha sugestão é, tirem um print agora, façam uma colinha e usem isso como norte. Na hora de começar, nas primeiras vezes, vocês podem ali responder qual a promessa eu vou fazer, qual é o problema, o que causa esse problema, qual é a solução para resolver. E depois vocês pegam esses tópicos que vocês anotaram e colocam isso mais numa forma de conversa, numa forma mais solta. É assim que vocês podem escrever os primeiros vídeos, os primeiros roteiros de vídeos, os primeiros posts. Tenham sempre em mente essa colinha aqui, essa estrutura. E assim, essa estrutura não é nova, gente. Quem fez publicidade, quem veio da área do marketing, essa estrutura é a mais antiga das antigas, usadas na questão de divulgação. Fernanda, como você faz uma aula como essa, define um tema, divulga chamando as pessoas, prepara o material e apresenta aí a solução, né? Tu pode fazer ela direta no YouTube também, né? Não precisa ter necessariamente o webinar o programa, né? Então, assim, tu pode fazer ela direto no YouTube, convidar as pessoas para ir para o YouTube, ou você pode contratar o Webinar Jam, que é essa ferramenta aqui que a gente está fazendo, é uma ferramenta contratada. Tem o Zoom também, que é uma outra ferramenta que você pode usar. Mas eu recomendo que vocês comecem a fazer as aulas no YouTube inicialmente, né? Que vocês utilizem coisas gratuitas. Eu acho que primeiro tem que testar para ver se dá resultado, para depois investir em ferramenta. E, gente, assim, ó, do fundo do coração, ferramenta é o que menos importa, tá? O que importa é estratégia, mensagem, conteúdo, é aparecer. Isso é o que importa, né? Se preocupem menos com ferramenta e muito mais com estratégia e copy. E o terceiro ponto, gente, depois de eu ter escolhido o modelo, né, que é o nosso ponto zero, digamos assim, o ponto principal,
de eu ter definido uma mensagem muito específica, de eu ter construído a mensagem, de ter escolhido uma promessa muito específica, desculpa, ter construído uma mensagem na estrutura correta, isso tudo serviu para eu atrair o público certo. Agora, no caso de vocês, no caso desse modelo de campanha, onde a gente tem a sessão gratuita, sessão zero, aí depende como vocês chamam, né? Como ponto fundamental de conversão, como ponto fundamental de virada, é importante que vocês conduzam essa reunião de forma extremamente estratégica. Que vocês não conduzam ela de uma forma como se fosse o início da sessão de coaching de vocês, mas que vocês conduzam ela pensando, isso aqui é uma reunião estratégica de vendas. Aqui seria a parte que a Liana ia entrar para dar uma explicação para vocês, né? Porque a Liana é a grande expert em coaching, né? Ela que domina todos os processos, mas eu assisti a live dela ontem, eu já fiz várias campanhas com ela, né? E também quando eu faço as campanhas para os meus clientes coaches, eu acabo orientando muito eles sobre essa reunião estratégica, sobre a forma de condução, então eu vou seguir aqui apresentando para vocês, tá? A reunião estratégica, se ela não foi conduzida com maestria, gente, todo o restante se perde, né? Todo o esforço para fazer live, para fazer vídeo, para atrair o público, ele se perde completamente. Então, isso aqui, talvez nessa campanha de vocês, junto com a definição da promessa, que é onde eu segmento o meu público, ele seria o segundo ponto extremamente importante, né? Porque eu preciso conduzir isso aqui de uma forma que lá no final a pessoa queira comprar o meu processo completo. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo não é ser legal, não é ficar famosinho, não é conseguir seguidores, não é conseguir likes, né? O meu motivo é realmente fazer com que ele, acho que a Eliana mexeu aqui na apresentação, é fazer com que ele realmente compre. E para isso, existem 4 pontos principais, né? Tem outros detalhes aí que a live que a Eliana fez ontem, ela explorou um pouco mais isso, mas são 4 pontos principais. E sim, Eusiana, no Facebook funciona também, tá? O que eu faço no Face, eu faço no Insta, ou eu faço no YouTube? Vocês podem estar se perguntando, né? Como eu mostrei lá no início, não importa onde vocês façam, levem para todas as outras. Eu sempre tenho orientado os meus clientes que estão optando por lives hoje, para que eles façam ela simultânea no Instagram e no Facebook. Liga o celular aqui no Instagram, liga o computador no Facebook e manda ver nos 2 canais. Por quê? Atinge os 2 públicos ao mesmo tempo. A live do Facebook é muito mais fácil e muito mais prática para eu baixar. Depois eu pego essa live e subo ela no meu YouTube, tá? Então eu sempre recomendo fazer nos 2. Facebook é bom porque vocês ainda devem, provavelmente, né, se vocês trabalham com líderes, ter um público muito grande ainda no Facebook que ainda não aderiu completamente ao Instagram. Instagram é fundamental porque hoje é a rede que mais cresce de forma orgânica, é a rede que mais entrega, então, para ir formando o público. Então, sempre façam nos 2, tá? Minha orientação. Mas voltando aqui para a reunião estratégica, gente, a gente tem que ter em mente que essa reunião, eu preciso fazer o cliente perceber que ele tem um problema. Então, eu não venho aqui para essa reunião para resolver o problema dele. Eu venho para dar uma cutucada mesmo, né? Para fazer ele perceber que ele tem esse problema. Depois que eu faço ele perceber e ele entender e ele mesmo se conscientizar que ele tem aquele problema, que eu faço ele enxergar isso, eu vou mostrar para ele o melhor caminho para ele conseguir resolver esse problema. Eu vou dizer, olha, tu tem essa crise aqui, para tu resolver isso aqui, tem o passo A, o passo B, o passo C e o passo D. Que quando você completar esse caminho, você vai ter os ganhos X, Y, Z. Eu deixo muito claro os benefícios dele completar aquele caminho. Muito claro os benefícios, né, dele fazer aquelas ações que vão resolver o problema dele, que vão trazer ganhos. E eu mostro que isso é possível de ser feito, que isso é possível de ser conquistado. E aí, né, gente, vocês são coaches, vocês vão entender muito melhor do que eu. Mas eu deixo claro que nem sempre é fácil de conseguir fazer isso sozinho, né? Que ele tem 2 alternativas. Tá ali o caminho, ele tá super consciente que ele tem um problema.
tu mostrou qual é o caminho que ele tem para seguir para resolver aquele problema, e ele tem a opção de tentar fazer sozinho, e aí vocês têm todos os argumentos do mundo, né, para mostrar para ele quais as dificuldades, quais as grandes barreiras que as pessoas têm ao tentar seguir um plano desse sozinho, e você mostra para ele que se ele contar com a tua ajuda, ele vai conseguir fazer aquilo de forma muito mais rápida, muito mais objetiva, no tempo X, de 3 semanas, de 4 semanas, aí de acordo com o time, né, o tempo que leva o processo de vocês. Então, é importante que vocês tenham isso em mente na hora de conduzir essa reunião, porque essa reunião conduzida dessa forma leva, sim, para um processo de fechamento, para uma etapa de fechamento do processo completo. Legal, Leandro, legal. Que bom, que bom, que bom que a gente pôde ajudar. Ficamos felizes. Esse ponto aqui ele é muito importante. Assim, eu tenho vários clientes que a gente faz a campanha, atrai o público, eles me falam assim, e a pessoa saiu super feliz, super agradecida da reunião, mas não comprou nada, né? Não fechou o processo. Isso por quê? Porque a pessoa saiu de lá com a sensação de que a vida dela estava resolvida, de que estava tudo bem. Então, é importante vocês exercitarem essa habilidade de vocês de despertar esse tipo de sensação nos clientes, né? Não é aterrorizar, mas é mostrar, sim, que ele tem um problema a ser resolvido, é mostrar como se resolve e mostrar que pode ser muito mais rapidamente resolvido com vocês. Ok? Vocês têm que ver a Liana falando sobre essa reunião, gente. Assim, vocês vão ficar encantados. Eu estou dando aqui o resumo do resumo do resumo, né? Ela destrói aqui, ela dá vários macetes, assim, ela trabalha muito bem todos os pontos que vocês precisam cuidar na hora dessa reunião, né? Eu fiz aqui um resumão, mas que bom que já ajudou vocês. Bacana, fico muito feliz. Pessoal, a live da Liana ontem, ela ainda não sabe, mas a gente já baixou, tá? A gente conseguiu baixar a live dela do Instagram. A gente só tá vendo aqui agora a melhor forma de disponibilizar isso em quais canais e por quanto tempo a gente vai disponibilizar, tá? Não sei se ela tá me ouvindo ou não, mas depois eu aviso para ela que a gente conseguiu salvar a live que ela fez ontem. Ok? Vamos pensar, Arlene. Eu vou pensar com amor e carinho aqui se eu convenço ela a mandar para vocês essa live junto com o replay da sala que a gente também vai disponibilizar. Mas acredito que sim, acho que a gente consegue mandar para vocês aí nos próximos dias sem problemas, tá? E, gente, foi justamente olhando assim, né, esses 2 pontos, né, de uma campanha completa e dessa reunião de fechamento, que a gente fez esse resumo aqui do que vocês precisam fazer, né? Vocês precisam, então, definir a promessa principal do que vocês vão trabalhar, né? O primeiro ponto, qual é a minha promessa? Que público eu quero atingir? Definir qual é a pequena vitória, qual é o ganho que eu vou proporcionar para essa pessoa para que ela queira vir fazer a reunião gratuita comigo. O que eu vou prometer? Vou prometer um plano de ação? Eu vou prometer identificar os principais desafios dela? Eu tenho que dar uma pequena vitória para ela vir. Não vou resolver a vida, mas vou dar uma pequena vitória. Construir a mensagem da maneira correta, seguindo aquela lógica. Disseminar e reforçar essa mensagem sempre alinhadas à mesma promessa, no maior número de canais possíveis. Fazer a pré-qualificação para trazer o cliente para essa reunião individual com vocês. Conduzir essa reunião com maestria, observando esses últimos pontos que eu coloquei. E fechar o processo, que é o nosso grande objetivo. Então, assim, esses são os 7 passos que vocês precisam seguir para conseguir realmente atrair os clientes certos e vender os processos. Exatamente, Elziana, eu paro, na verdade, onde é que está o segredo, tá? Não é que eu paro no problema, eu identifico o problema, eu até mostro o caminho a ser seguido. Eu posso mostrar qual é a solução ideal para ele, mas eu estou sempre explicando o que ele deve fazer. Eu não preciso necessariamente, por exemplo, isso aqui como é uma aula, em vários aspectos,
eu entrei no como, né? Eu detalhei o como vocês devem fazer, eu detalhei o como vocês devem construir uma mensagem, eu detalhei o como vocês devem construir o posicionamento. No caso de vocês, vocês podem simplesmente definir o que deve ser feito, tá? O que deve ser feito. Renata, ponto 4 aqui desse slide, que você ficou confuso, disseminar e reforçar a mensagem, sempre alinhadas à mesma promessa, é aquilo que eu falei lá no início, né? É aquele mapa que eu mostrei da campanha, disseminar em vários pontos de contato, né? Sempre a mesma mensagem, disseminar nos vários pontos de contato, em todas as redes de contatos que vocês têm, nas listas de contatos, as mensagens sempre alinhadas à mesma promessa. Aquilo que eu comentei, tem um líder que tem a dor de produtividade, tem um líder que tem a dor de ser admirado pela equipe, tem um líder que tem a dor de conseguir conduzir a equipe, né? Tem um líder que tem a dor de ser admirado pelos seus superiores. Então, tem várias dores que eu afunilo tudo para a mesma promessa. Você pode fazer essas ações, né? Como eu expliquei, tu pode fazer ela por 10 dias, por 15 dias. Tudo vai depender, por exemplo, eu sugiro que você faça, por exemplo, uma live a cada 3 dias e concentre as ações no meio disso. Ok? Então, tu consegue rodar uma campanha com 3 lives por até 15 dias, por até 10 dias. Principalmente se tu tomar aquele cuidado que eu falei de não parar na live, de continuar disseminando essa informação depois. Mas, para ajudar vocês, né, a Liana, né, me convidou tanto para fazer essa live, como ela também me convidou para a gente montar uma solução onde a gente unisse esses 2 pontos mais críticos, onde a gente unisse a condução da reunião de forma perfeita, né, onde a gente conseguisse passar todos os detalhes, todas as informações da condução da reunião de forma perfeita, que é uma competência dela, e também que a gente facilitasse ao máximo a vida de vocês a questão da construção de uma campanha. E a partir disso, a gente construiu, na verdade ela construiu, né? Ela só me ajudou para participar junto, porque eu entrei com a estratégia, com a construção dos materiais, mas sempre alinhado a todo o conteúdo, a toda a bagagem que a Liana tem aí de 25 anos atendendo líderes, né? A gente construiu um kit de autoridade e vendas online. E esse kit de autoridades e vendas online, ele foi construído especialmente para coaches de líderes. E especialmente para quem quer vender processo individual. O que é esse kit? Esse kit, ele tem exatamente essa campanha que eu apresentei para vocês, todos os pontos dela prontos. Então, é uma campanha prontinha. É uma campanha com roteiros, cards, todo o material, tá? Focado em vender processo de coaching individual para líderes. Além disso, esse kit ele conta também com uma aula que vai ser ao vivo, feita com a Liana, uma aula que vai ser feita ao vivo no Zoom, né? Quem já participou do Zoom sabe que você pode aparecer, pode conversar, pode tirar dúvidas, é muito mais próximo, né, do que só aqui no chat, onde ela vai dar o passo a passo, ela vai explicar exatamente como que vocês conduzem a primeira sessão de forma perfeita para garantir a venda do processo. É uma técnica que ela utiliza aí, que ela tem 90% de sucesso nos fechamentos dela. Ela vai explicar qual ferramenta usar, qual método usar, como usar a ferramenta, como aplicar, como levar para o fechamento. Então, durante essa aula, ela vai detalhar aquilo ali que eu resumi dos cuidados, ela vai detalhar exatamente como fazer e qual a ferramenta. Além das peças prontas, eu também, dentro desse projeto do kit, dentro desse produto do kit, eu também vou fazer uma aula ao vivo pelo Zoom com quem adquiriu o kit, onde, depois de receber todo o material, de receber todas as peças, eu vou fazer uma aula tirando dúvidas. Eu vi aqui o roteiro, mas como é que eu faço isso? Eu vi aqui o cronograma, como é que eu publico? Qual é o ajuste que eu faço? Como é que eu faço cada detalhe? Então, a gente vai ter a campanha pronta com todas as peças e também essas aulas ao vivo para dar o suporte para vocês. Viviane, originalmente, ele nasceu para vender processo online.
A consequência do modelo de entrega, se ele é online ou presencial, indifere, tá? A campanha serve para as duas ações. Tudo isso que eu mostrei para vocês serve para presencial ou online. Então, essa campanha pronta, ela é exatamente a campanha que eu mostrei, só que sem vocês passarem pelo trabalho de terem que construir ela. Vocês vão ter que simplesmente executar essa campanha. Essa é uma campanha, só para vocês saberem, que quando eu realizo, eu falei lá no início, eu costumo cobrar mais ou menos em torno de R$3.000 para construir ela para o meu cliente. A Liana encomendou essa construção justamente porque ela percebe que tem muitos alunos, muitos mentorados, né, muitas pessoas aí que têm essa dificuldade, então ela preferiu encomendar essa campanha, né, e disponibilizar para vocês. Justamente isso, Viviane, assim, quando a gente percebeu que os maiores desafios tá na construção da campanha, foi que a Liana teve a ideia, me chamou, né, e a gente pensou na melhor forma de entregar essa solução completa para vocês. Então, dentro do kit, vocês vão encontrar 3 roteiros para lives, 8 cards já pronto, mais os textos do que postar. Então, tu vai pegar o card, o texto e vai botar na tua rede social. Tem roteiro para fazer stories, tem artigos prontos para você publicar lá no Publicar do LinkedIn, tem 10 e-mails prontos para serem disparados para a tua rede, se você tiver uma base de e-mails, 10 mensagens para o WhatsApp, um guia completo de implementação, tem um plano, um cronograma detalhando cada dia da campanha. Ela é uma campanha feita para rodar durante 15 dias consecutivos, com material para rodar esses 15 dias. E ele tem assim, dizendo, dia 1, o que você faz, onde você posta, qual material você pega, né? E além disso, tem dicas extras para ampliar a visibilidade e também ampliar os resultados, né? Obrigada a você, Adriano, que os cards que me perguntaram, né? Esses aqui são os cards prontos, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão receber texto para post, card mais texto. Use o card 1, use esse texto aqui. Aqui as chamadas quase no finalzinho. Então, assim, aqui os textos para os stories. Me deem ok aí se alguém está me ouvindo, por favor, para não ficar aqui falando sozinho. Será que ninguém mais está me ouvindo justamente agora, que eu estou quase acabando? Se alguém estiver me ouvindo, pessoal, ok, a Zane está ouvindo, Patrícia está me ouvindo, travando. Para alguns voltou, para outros está travando. Nós vamos rever essa ferramenta aqui, que eu acho que a gente não está sendo muito feliz com ela, que ela está travando bastante, né, gente? O negócio é a gente focar em entregar o melhor para você. Então, assim, você vai receber aula ao vivo com detalhamento da condição da primeira reunião, mais uma aula tira dúvidas, além de todas as peças, né? Pontos importantes. A gravação das aulas vão ser disponibilizadas para vocês assistirem depois quantas vezes acharem necessário, né? A campanha pode ser rodada várias e várias vezes. Ela não é uma campanha para ser rodada uma única vez. Né, Marcela? Pode ser a minha internet aqui mesmo, né? De onde eu tô, que tenha ficado ruinzinha demais. Então, assim, as gravações dessas 2 aulas vão ser disponibilizadas, elas ficam com vocês para assistir quantas vezes quiserem. A campanha pode ser rodada várias vezes, não é uma campanha que precisa ser rodada só uma vez, eu posso rodar esse mês, posso rodar no outro mês e no outro. As peças da campanha, elas servem como base para vocês terem um template para construir outras campanhas, para construírem novas campanhas. A primeira reunião já está agendada para o dia 8/3, logo depois do carnaval, a primeira aula, né, onde vocês vão aprender a reunião estratégica, e a segunda aula para o dia 15/3. Então, é uma campanha, gente, é um projeto para vocês passarem aí passarem essa época do carnaval estudando e organizando os materiais, e na volta do carnaval a gente já fazer essas 2 aulas na sequência, para que vocês comecem a faturar já em março e abril e transformar esse período aí em ótimos meses em termos de lucro para vocês, e depois vocês podem ir replicando essa campanha ao longo do ano e fazendo adequação. E quanto
a meta dessa campanha, né, desse curso, que não é uma campanha, ela tem a única meta que é gerar mais vendas de processo de coaching individual para líderes. Né? A Liana colocou aqui, então ela é toda construída e pensada para vender processo de coaching individual para líderes. Que hoje, né, se vocês já acompanham a Liana, vocês sabem que é o público com maior poder aquisitivo, é o público com maior poder de compra, é onde a gente consegue os maiores faturamentos. Por isso, a campanha foi desenhada dessa forma. O investimento, né, para ter acesso ao kit completo da campanha e das aulas, o valor padrão dele é 1.997. Né? Então, como eu comentei, só a campanha custaria 3 mil. Mas a gente resolveu fazer um por 1.997. Só que nesse período de lançamento, como é um lançamento e como a gente quer começar essa turma logo no início do ano para acelerar realmente os resultados, a gente está fazendo ele por 12 parcelas de R$ 99,70 ou um pagamento único de R$ 997. Então, assim, só o conhecimento da aula da Liana, gente, né, de saber conduzir essas reuniões com maestria, já pagaria esse investimento de vocês com toda certeza. A questão da campanha pronta, né, como eu comentei, assim, ela custa hoje numa média de R$ 3.000 ela pronta. Vocês vão ter todas as peças que, além de usar várias vezes ao longo do ano, vocês podem usar como template, como padrão, para criar novas e novas e novas e novas campanhas. E se vocês fecharem um único processo com essa campanha, um único, né? Eu falei que as pessoas estão fechando em média de 5 processos, mas se vocês fecharem um único processo, vocês já mais do que recuperaram o investimento. Né? Além do aprendizado, além das informações, vocês já vão ter recuperado o investimento. Então, assim, ele é realmente uma aposta, né? Um investimento, uma ação que eu vejo ela extremamente interessante para quem está nesse mercado, para quem passa dias, semanas, horas, passando raiva ali na frente do computador, tentando construir um card, tentando construir um material e não consegue. Então, vocês podem investir muito mais esse tempo de vocês, levando a mensagem certa, fazendo boas lives, interagindo, qualificando o público para vocês terem mais resultado. Então, assim, se você olhar esse investimento perto das possibilidades de retorno, ele realmente é muito acessível. E isso foi um item que a Liana fez muita questão. Eu estou como parceira dela nesse projeto, porque ela pediu o meu apoio para essa aula, para a própria aula ao vivo do kit, para a construção dos materiais, mas foi um produto que ela resolveu lançar para realmente ajudar quem é aluno, quem segue ela, ou quem tem o desejo de começar a entrar nesse mercado que é muito lucrativo e começar pelo processo individual. Né? Então, assim, é uma oportunidade que vale muito mesmo, eu recomendo demais, né? Porque eu já vi a mágica acontecer, eu já vi os resultados aparecerem. A gente, né, vocês me conhecem pouco, conhecem muito mais a Liana. Ela não seria leviana de trazer um material ou de fazer uma oferta que realmente não trouxesse resultado para vocês e que realmente não fizesse vocês recuperar esse investimento de uma forma muito rápida. Né? Então, eu posso garantir aí que essa é a melhor oportunidade, né, para os coaches que desejam fortalecer a autoridade e gerar mais vendas num curto espaço de tempo, focando principalmente seu esforço e energia naquilo que gera resultado para vocês. Então, assim, quando eu comentei da minha história, né, que hoje a minha especialização é desenho de estratégia e copy, toda a parte técnica da campanha, depois que eu desenho, que eu planejo, eu tenho pessoas que são especializadas na parte técnica que vão fazer. Eu não vou gastar minha energia com aquilo ali, porque não é minha principal competência. Né? E hoje eu vejo muitos coaches tentando muito mais aprender marketing digital do que pensando em se desenvolver efetivamente nas suas competências. Né? Então, aqui é uma solução pronta para vocês focarem naquilo que vocês fazem de melhor. O link está aqui, eu vou disponibilizar esse link também aqui no chat, né? Se alguém tiver interesse em já dar uma olhada aqui na página de vendas, garantir o seu acesso. Vou deixar aqui para vocês, tá? O link de vendas do kit. Essa oferta ela está disponível realmente por essa semana, porque a gente vai começar aí a primeira aula no dia 8. Então, quem tiver interesse em fazer parte dessa primeira turma, em aproveitar esse valor promocional, em sair na frente e principalmente começar 2019 já faturando bem, né, recuperando esse investimento,
tendo know-how para fazer em muito menos tempo, depois novas campanhas, tendo material pronto para replicar. Esse aqui é o meu conselho para vocês, né? Realmente é uma alternativa e tanto para esse início de ano, ok? O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. As aulas, Renata, elas estão previstas, a princípio, para 1h30 a 2 horas, né? Mas tudo vai depender, né, da interação, das perguntas. Então, assim, uma coisa que a gente não se restringe é o tempo pré-planejado, né? Essa aula de hoje era para ter 1 hora, nós estamos aí em 1h50 já. E a aula dentro dos cursos, né? Principalmente quem acompanha as aulas da Liana sabe que as mentorias individuais e as aulas acabam tendo um tempo muito maior. São 2 aulas, Renata. Uma aula focada na questão da reunião estratégica e a segunda aula focada exclusivamente na campanha. Além lá da ferramenta, né? Todo o kit está dentro do Nutror, da Eduz. Então, lá tem espaço dentro da própria ferramenta para colocar as dúvidas sobre qualquer ponto, qualquer coisa que não está claro. A aula está prevista, deixa eu lembrar agora, a Solange está aí na página de vendas, mas, se eu não me engano, ela está prevista para 20 horas no dia 8, acho que é isso. 20 horas. Por nada, Thelma. Obrigada a você. Que bom que tenha gostado e um ótimo final de semana, tá? E depois, e sim, Renata, assim, a aula está prevista para o dia 8/3, a primeira aula, às 20 horas. E depois a gravação é disponibilizada para vocês. Então, depois a gravação fica disponível dentro do kit, tá? A Rose está perguntando se existe um kit de ferramentas para coach de líder aplicar no processo e ser bem efetivo. Rose, não, tá? A Liana tem lá produtos onde ela ensina a condução do processo, especificamente para coaching de liderança. Inclusive, quero deixar aqui um convite, né? Para quem não sabe, a Liana acabou de lançar aí, ela vai fazer uma nova semana do coaching de liderança. Então, quem tem interesse em conhecer mais sobre esse mercado, tá? Do coaching de liderança, acessa o link lá o link na bio dela do Instagram, na fanpage, tá? E cadastre-se. Lá sim ela vai ensinar exatamente sobre o processo de condução. Aqui as ferramentas são para atrair as pessoas certas, né? Então a gente está falando de uma campanha e para conduzir a reunião estratégica para conversão. Então isso aqui é um kit de vendas, é um kit de autoridades. A gente não entra na parte da condução do processo depois que vocês fecham, ok? Aqui o Leandro está perguntando no caso da publicação. Eu tenho contatos e grupos no Facebook. Eu posso pegar uma promessa, montar e liberar em todos os grupos, contatos ou um único nicho. Falo isso porque muitas das vezes nós temos várias competências e não um nicho apenas. Leandro, eu vou te falar assim, ó, que isso aí é assunto para uma aula, né? Porque o que determina o sucesso de um coach hoje, né? Eu falo isso porque eu atendo vários, eu estudo bastante esse mercado, né? Mesmo não sendo coach, eu estudo bastante esse mercado, é a definição de um nicho. Quando tu tem várias competências e tu fica propagando todas as tuas competências, dificilmente tu vai ser reconhecido por alguma coisa, né? Dificilmente as pessoas vão te linkar alguma coisa. Então, é muito importante, sim, que você defina um nicho e que você comece a criar o teu posicionamento em cima desse nicho. Escolha a competência que mais te dá prazer, que você mais tem vontade de estudar, que você faça melhor, né? Então, definir um nicho é fundamental para um coach ter sucesso. Ser generalista, gente, não ajuda em nada. Não só coach, tá? Qualquer profissão, qualquer área, né? É muito, muito importante que a gente defina um nicho, um posicionamento. Vou te falar de novo por mim, né? Eu sempre gosto de citar o meu exemplo. Sim, Roberto, essa campanha é orgânica, tá? Desculpa, eu vi que tu perguntou antes, eu acabei respondendo e não te respondi. Essa campanha é construída e planejada para ser toda orgânica da forma como eu desenvolvi, tá? Então, Leandro, provavelmente mais tarde a gente aí deve fazer aulas de posicionamento, falando sobre a importância disso. Se a gente não se posicionar, não definir nicho, a gente nunca cria autoridade.
nunca é reconhecido por nada, né? Esse é um ponto muito, muito importante.